Meu irmão, minha irmã, receba esta palavra com fé, porque esta mensagem não chegou até você por acaso. Não chegou como mais uma voz perdida no meio de tantas vozes. Não chegou apenas para ocupar alguns minutos do seu dia. Ela chegou como um chamado do céu para o seu coração cansado, para a sua casa talvez pesada, para a sua mente talvez cheia de pensamentos que ninguém vê, para a sua alma que vem lutando em silêncio e perguntando a Deus: até quando essa dor vai continuar? Até quando essa porta vai permanecer fechada? Até quando essa enfermidade vai apertar? Até quando esse medo vai rondar? Até quando essa noite vai parecer longa demais? E antes mesmo de continuarmos, se esta palavra já começou a tocar algo dentro de você, não deixe este momento passar como algo comum. Inscreva-se neste canal como quem decide permanecer em uma caminhada de fé. Deixe o seu gostei como um sinal simples de gratidão a Deus por esta mensagem. Escreva nos comentários uma palavra de concordância, uma oração, um eu recebo, um testemunho, ou apenas o nome de alguém por quem você deseja interceder. E compartilhe esta oração com uma pessoa que precisa de proteção, cura, resposta ou esperança. Porque muitas vezes Deus usa uma mensagem enviada no momento certo para alcançar uma casa que estava em silêncio, uma família que estava cansada, um coração que já não sabia mais como pedir socorro. E se, no íntimo, você sentir paz em apoiar esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Não como obrigação, não como troca espiritual, não como pressão humana, mas como uma semente livre, consciente e sincera de gratidão pela palavra recebida, um gesto de cooperação com esta missão para que mensagens como esta continuem sendo liberadas todos os dias, alcançando lares, restaurando famílias, levando direção, consolo e esperança a vidas que precisam sentir novamente a presença de Deus. E agora, com o coração aberto, eu quero que você escute profundamente, porque neste exato momento o céu se move por você. Deus Pai, em sua infinita misericórdia, não perdeu o controle da sua história. Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Rei eterno, aquele diante de quem todo joelho se dobra, continua tendo autoridade sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu corpo, sobre a sua mente, sobre as suas noites, sobre as suas lágrimas e sobre aquilo que você nem conseguiu colocar em palavras. E debaixo da autoridade do Deus Altíssimo, os arcanjos do Senhor se levantam em missão. Miguel se coloca como guerreiro diante das portas da sua vida. Gabriel se aproxima como mensageiro de luz sobre as suas dúvidas. Rafael se move como instrumento de cura sobre as feridas mais escondidas da sua alma. Receba isso com fé, filho e filha do Deus Altíssimo. Você não está desamparado. Você não está sozinho. Você não foi esquecido no meio da batalha. Você não foi abandonado no deserto da ansiedade. Você não foi deixado sem defesa na hora da opressão, porque há uma ordem saindo do trono de Deus ao seu respeito, a proteção se formando ao redor da sua casa, há uma guarda espiritual se posicionando nos cantos invisíveis do seu caminho, há um cerco celestial sendo levantado contra tudo aquilo que tenta roubar sua paz, sua saúde, sua esperança e sua força. Sinta agora a proteção do Senhor envolvendo o ambiente onde você está. Talvez os seus olhos naturais vejam apenas paredes, portas, móveis, janelas, silêncio, rotina, cansaço. Talvez você esteja ouvindo esta mensagem em um quarto simples, em uma sala vazia, no caminho do trabalho, em uma madrugada em que o sono fugiu, em um momento em que o coração aperta sem explicação, mas os olhos da fé enxergam além. Os olhos da fé percebem que Deus não governa apenas o que aparece. Deus governa também aquilo que acontece no invisível. E no invisível, meu irmão, minha irmã, há movimentos que a sua carne não escuta, há batalhas que a sua mente não consegue calcular,
Há livramentos que talvez você só vai entender na eternidade. Miguel, arcanjo do Senhor, guerreiro dos céus, líder das milícias celestiais, se levanta quando Deus ordena defesa para os seus filhos. Ele não se move por vontade própria, ele se move por obediência ao Altíssimo. Ele não recebe glória no lugar de Deus, ele serve ao Deus vivo. Mas quando o Senhor ordena, Miguel entra em guerra com autoridade, e aquilo que parecia cercar você começa a ser confrontado por uma força que não vem da terra. Correntes espirituais começam a ser quebradas, laços antigos começam a ser cortados, armadilhas escondidas começam a ser expostas, setas de inveja, confusão, medo e opressão começam a ser repelidas pela ordem do Senhor. E Gabriel, mensageiro da luz divina, aquele que na história sagrada apareceu quando Deus decidiu anunciar um novo tempo, se aproxima da sua mente confusa para lembrar que o céu ainda fala, que Deus ainda responde, que uma palavra vinda do trono pode atravessar a escuridão mais densa e mudar o destino de uma vida inteira. E Rafael, instrumento do bálsamo celestial, se aproxima das suas feridas, daquilo que você escondeu para continuar sendo forte, daquilo que você não contou para ninguém porque teve medo de não ser compreendido, e ele caminha como servo enviado por Deus para cooperar com a cura que nasce no coração do Pai. Há momentos em que a pessoa sorri por fora, mas por dentro sente como se estivesse atravessando uma guerra que ninguém percebe. Há momentos em que a casa está aparentemente normal, mas o ambiente espiritual parece pesado, o sono fica perturbado, a mente fica acelerada, a família começa a discutir por coisas pequenas, portas se fecham sem explicação, a pessoa perde força para orar, perde alegria para viver, perde ânimo para continuar tentando. E é exatamente nesses momentos que precisamos lembrar do que a palavra de Deus revela. A Bíblia não trata o mundo espiritual como fantasia, não trata as batalhas invisíveis como imaginação, não trata a proteção divina como metáfora vazia. O Salmo 91 declara que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. E essa promessa não é poesia fraca para dias fáceis, é abrigo real para dias de ameaça. Quando o salmista diz que Deus dará ordens aos seus anjos a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos, ele está revelando algo profundo. Existe uma ordem divina que alcança o caminho do fiel. Não é uma proteção vaga, é uma ordem. Não é um desejo distante, é um comando do Senhor. Deus manda, os anjos obedecem. Deus decreta, o céu se organiza. Deus vê o perigo que você ainda não viu, a cilada que você ainda não percebeu, a palavra maligna que tentaram lançar, o laço emocional que tentava prender você ao passado, o ambiente que poderia contaminar sua fé. E antes que você compreenda tudo, o Altíssimo já está guardando os seus caminhos. Por isso, receba esta verdade com profundidade. O que você chama de coincidência pode ter sido livramento. O atraso que irritou você pode ter sido proteção. A porta que não abriu pode ter sido Deus impedindo uma queda. A pessoa que se afastou pode ter sido o Senhor cortando uma influência que estava enfraquecendo sua alma. O medo que você sentiu pode ter sido um alerta para voltar a orar. A vontade de buscar a Deus hoje pode ser o próprio Gabriel soprando direção sobre o seu espírito, despertando você para ouvir uma resposta que já começou a nascer no coração do Pai. E quando você se sente sem forças, quando o corpo pesa, quando a alma parece machucada, quando a ansiedade aperta o peito, quando a tristeza fica sentada ao lado da cama, Rafael se move como instrumento da compaixão divina, não para substituir Jesus, porque só Cristo é o Salvador, só Cristo é o Senhor. Só Cristo é a fonte da vida, mas como servo obediente que participa da missão de cuidado que Deus derrama sobre os que clamam. O céu não ignora a sua dor. Deus não olha para você com frieza.
O Pai sabe quando você tenta ser forte, sabe quando você finge que está tudo bem, sabe quando você engole o choro para não preocupar os outros, sabe quando você ora sem palavras, sabe quando a única coisa que consegue dizer é: Senhor, me ajuda. E hoje, em nome de Jesus Cristo, eu ministro ao seu coração que a saúde sendo pedida diante do trono, a esperança sendo reacendida dentro de você, a força sendo derramada sobre os seus ossos cansados, há uma proteção angelical se organizando ao redor da sua vida. Imagine agora, pela fé, a sua casa sendo visitada pela paz de Deus, não como uma imaginação vazia, mas como uma contemplação espiritual da verdade bíblica de que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. O Salmo 34:7 não diz que o anjo passa distraído, não diz que ele apenas observa de longe, não diz que ele visita por curiosidade. A palavra diz que ele se acampa. Acampar é permanecer, é estabelecer presença, é criar uma zona de guarda, é marcar território. Isso significa que a vida daquele que teme ao Senhor não está entregue à sorte, a uma guarda, a uma cobertura, a uma presença enviada, a um cerco que o inimigo não pode atravessar quando Deus não permite. E quando Miguel se posiciona nesse acampamento celestial, a atmosfera espiritual muda. Aquilo que rondava sua casa perde espaço. Aquilo que tentava se esconder nos cantos da sua mente começa a ser expulso. Aquilo que vinha atacando sua família por meio de divisão, irritação, acusação, cansaço e desânimo começa a encontrar resistência. Porque Miguel não se levanta com fragilidade. Ele se levanta como guerreiro do Deus vivo, como comandante de batalha espiritual, como servo do Senhor dos Exércitos. E onde a ordem de Deus chega, a opressão não tem a última palavra. Talvez você esteja enfrentando uma guerra que ninguém sabe nomear. Você tenta explicar, mas parece que as palavras não alcançam. Você diz que está cansado, mas não é só cansaço físico. Você diz que está preocupado, mas no fundo é como se uma nuvem tivesse pousado sobre a sua mente. Você diz que está triste, mas talvez seja uma ferida antiga que voltou a sangrar. Você diz que está sem direção, mas talvez seja confusão espiritual tentando impedir você de ouvir a voz de Deus. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia mostra em Daniel 10 que existem guerras invisíveis por trás de situações visíveis. Daniel estava orando, buscando entendimento, humilhando-se diante de Deus, e a resposta já havia sido liberada desde o primeiro dia em que ele dispôs o coração a compreender e a se humilhar. Mas houve resistência espiritual, houve oposição invisível, houve uma batalha que Daniel não podia enxergar com os olhos naturais. E então Miguel apareceu como aquele que veio ajudar na guerra. Que mistério tremendo! Isso nos ensina que a demora nem sempre significa negação. O silêncio nem sempre significa abandono. O tempo de espera pode estar escondendo uma batalha invisível onde o céu está trabalhando em favor daqueles que oram. Daniel ainda estava na terra, talvez sentindo fraqueza, talvez sem entender tudo, mas no invisível havia movimento, havia combate, havia resposta a caminho, havia intervenção celestial. Receba isso com fé. A sua oração não morreu no teto. A sua lágrima não caiu sem registro. O seu clamor não ficou perdido. Deus ouviu. E ainda que você não veja a resposta completa hoje, Miguel pode estar guerreando em regiões invisíveis, confrontando resistências que tentam atrasar a sua paz, a sua cura, a sua restituição, a sua clareza, o seu livramento. Há batalhas que você não venceria com força humana, por isso Deus envia auxílio do alto. Há laços que você não conseguiria quebrar sozinho, por isso o Senhor levanta seu exército. Há ataques que você nem percebeu, por isso o anjo do Senhor se acampa. Há decisões que você precisa tomar, mas sua mente está confusa. Por isso Gabriel se aproxima com luz, com discernimento, com uma palavra que organiza o caos interior.
Há dores que você não consegue curar apenas com raciocínio. Por isso, Rafael vem como expressão de cuidado, conduzindo você a uma restauração que passa pelo corpo, pela alma, pela memória e pela fé. E veja como o céu é completo em seu cuidado. Deus não envia apenas guerra quando você precisa de batalha. Ele também envia direção quando você precisa de clareza. E envia consolo quando você precisa de cura. Miguel não vem para produzir medo em você. Ele vem para lembrar que o medo não governa a sua casa. Gabriel não vem para confundir você com sinais estranhos. Ele vem para apontar para a vontade de Deus, para a palavra de Deus, para a direção que nasce da obediência e da fé. Rafael não vem para alimentar feridas, ele vem para cooperar com o bálsamo do Senhor, para conduzir você a uma paz que não é fuga da realidade, mas presença de Deus dentro da realidade. O céu não age de forma desordenada. O céu age em obediência. O céu age em missão. O céu age debaixo do nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo. E quando Jesus ordena, a escuridão recua. Quando o Pai determina, livramento. O inferno não tem autorização para permanecer como queria. Quando o Espírito Santo consola, a alma que parecia seca começa a respirar de novo. Há uma imagem espiritual que eu quero que você guarde no coração enquanto escuta esta ministração. Imagine a sua casa debaixo da sombra do Altíssimo. Não uma sombra de morte, não uma sombra de tristeza, mas a sombra do Onipotente, a cobertura do Deus que não dorme, do Deus que não se distrai, do Deus que não chega atrasado. Nas portas, Miguel se posiciona como guerreiro, não permitindo que aquilo que veio para destruir encontre liberdade. Nas janelas, anjos do Senhor guardam entradas, como se cada ponto de vulnerabilidade recebesse uma sentinela celestial. Nos quartos, Rafael caminha em silêncio, tocando memórias, acalmando respirações, trazendo descanso a quem perdeu o sono, levando paz aos filhos, aos pais, aos casamentos feridos, aos idosos cansados, aos enfermos que esperam por melhora. No ambiente da mente, Gabriel acende luz, como se palavras de Deus começassem a atravessar pensamentos escuros, lembrando promessas, corrigindo mentiras, desfazendo confusões, soprando. Deus não terminou, Deus não esqueceu, Deus não perdeu o controle, Deus ainda fala, Deus ainda guia, Deus ainda abre caminho. E acima de tudo, no centro de tudo, Cristo reina. Não são os arcanjos que ocupam o trono. O trono pertence ao Senhor. Os arcanjos se movem porque Deus ordena. Eles servem porque o Altíssimo reina. Eles protegem porque o Pai ama. Eles guerreiam porque Jesus venceu. Eles ministram porque os herdeiros da salvação não foram deixados órfãos. Hebreus 1:14 nos dá uma chave poderosa para entender isso. Os anjos são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Essa passagem é uma fonte de consolo para quem se sente pequeno demais diante das lutas. Ela nos mostra que a vida cristã não é vivida em abandono espiritual. Deus não nos salva e depois nos deixa entregues ao caos. Ele nos sustenta, nos guarda, nos cerca, nos orienta e, em sua soberania, envia ministros espirituais para cumprir seus propósitos. Os anjos não são objetos de adoração, porque adoração pertence somente a Deus. Eles não são fontes independentes de poder, porque o poder vem do Senhor. Mas eles são reais, são enviados, são ministros, são servos, são instrumentos de uma misericórdia que trabalha até quando você está dormindo. Isso significa que quando você deita com medo, Deus vê. Quando você entra em um hospital, Deus vê. Quando você começa uma semana sem saber como vai suportar, Deus vê. Quando você chora escondido no banheiro, Deus vê. Quando você ora pelo filho, pela filha, pelo esposo, pela esposa, pela mãe, pelo pai, pela família que parece se afastar de Deus, Deus vê. E se Ele vê, Ele pode ordenar socorro.
Se ele ordena, o céu se move. Se o céu se move, nenhuma força contrária tem a palavra final. Não pense que porque você está fraco, Deus está distante. Às vezes, é justamente na fraqueza que a guarda do céu se torna mais evidente. Quando Daniel ficou sem forças diante da revelação, ele foi tocado e fortalecido. Quando Maria recebeu o anúncio de Gabriel em Lucas 1, ela estava diante de algo maior do que sua capacidade natural de compreender. Gabriel não apareceu para alimentar fantasia. Ele apareceu para trazer uma palavra divina que mudaria a história. Ele disse, em essência, que Deus havia escolhido, que Deus havia determinado, que Deus faria o impossível, que o Espírito Santo viria, que aquilo que parecia humanamente improvável seria sustentado pela vontade do Altíssimo. E aqui há uma aplicação profunda para o seu coração. Quando Deus vai iniciar algo novo, muitas vezes Ele primeiro envia uma palavra que confronta o medo. Gabriel disse, não temas. E talvez esta mensagem seja para você um eco dessa voz do céu. Não temas. Não temas a enfermidade como se ela fosse maior que Deus. Não temas a porta fechada como se ela fosse decreto final. Não temas o ataque como se Miguel não pudesse se levantar por ordem do Senhor. Não temas a confusão como se Gabriel não pudesse trazer clareza. Não temas a ferida como se Rafael não pudesse ser enviado como instrumento de cura. Não temas a noite como se o anjo do Senhor não pudesse se acampar ao seu redor. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja dizendo por dentro, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não tenho sinais, eu não sei se Deus está mesmo trabalhando. Mas o mundo espiritual não depende da sua sensação para ser real. Há dias em que a fé não sente, apenas permanece. Há dias em que a oração não emociona, apenas sustenta. Há dias em que a presença de Deus não vem como arrepio, mas como força para não desistir. E nesses dias, os arcanjos do Senhor continuam em missão, porque a obediência deles não depende da sua emoção, depende da ordem de Deus. Miguel não espera você se sentir forte para guerrear, porque ele é enviado justamente quando você precisa de defesa. Gabriel não espera sua mente estar organizada para trazer direção, porque ele vem justamente quando a confusão parece grande. Rafael não espera sua ferida parar de doer para tocar nela, porque ele vem justamente onde a dor ainda pulsa. O céu conhece o momento exato de intervir. Deus sabe a hora de abrir, a hora de fechar, a hora de revelar, a hora de esconder, a hora de curar, a hora de fortalecer, a hora de levantar você do chão. Agora, permita que a palavra entre nas áreas mais concretas da sua vida. Quando o Salmo 91 fala de livramento do laço, do passarinheiro e da peste perniciosa, ele nos mostra que existem perigos visíveis e invisíveis, armadilhas montadas e ameaças que se espalham. O laço é algo preparado para capturar sem que a vítima perceba. Assim, também existem laços emocionais, espirituais, relacionais, mentais. Há laços de culpa, laços de medo, laços de vícios, laços de relacionamentos tóxicos, laços de pensamentos repetitivos, laços de palavras que alguém disse há anos e ainda prendem a alma. Mas Miguel, por ordem do Senhor, se levanta contra laços. Ele corta vínculos malignos, despedaça cordas invisíveis, confronta aquilo que foi construído para prender você. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua vida: todo laço que não veio de Deus será quebrado pela autoridade do Senhor. Toda a armadilha que tentaram colocar no seu caminho será exposta pela luz do céu. Todo plano de destruição que se levantou contra sua família encontrará a muralha da proteção divina. Toda seta de inveja, acusação, confusão e desânimo cairá por terra, porque você está debaixo da sombra do Onipotente. Quando o Salmo 91 fala que Deus dará ordens aos seus anjos, isso também significa que a proteção divina acompanha caminhos. Ele não guarda apenas o templo, ele guarda o caminho.
Ele não guarda apenas o momento em que você ora, ele guarda o caminho da sua rotina. O caminho para o trabalho, o caminho para uma decisão, o caminho de uma conversa difícil, o caminho de um tratamento médico, o caminho de uma reconciliação, o caminho de um recomeço, o caminho de uma porta que ainda vai se abrir. Gabriel, como mensageiro de Deus, aparece nesses caminhos trazendo discernimento. Às vezes, ele não abre a porta imediatamente, mas ilumina qual porta você não deve forçar. Às vezes, ele não entrega todas as respostas de uma vez, mas traz a próxima direção. Às vezes, ele não explica o passado inteiro, mas confirma que o futuro ainda está nas mãos do Pai. Receba isso. Deus pode estar dando direção por meio de paz interior, por meio da palavra, por meio de uma confirmação santa, por meio de uma conversa, por meio de um incômodo que impede você de entrar em algo perigoso. Não despreze a luz pequena. Uma pequena luz no meio da noite já é suficiente para mostrar o próximo passo. Gabriel não vem para satisfazer curiosidade, ele vem para servir ao propósito de Deus. E quando o propósito de Deus toca uma vida, até o improvável começa a se alinhar. E Rafael, servo do Deus que cura, entra na parte mais delicada desta mensagem, porque muitos precisam de proteção, sim, muitos precisam de direção, sim, mas também há muitos que precisam de cura. Cura do corpo, cura da mente, cura das emoções, cura das memórias, cura do medo de confiar outra vez, cura da sensação de abandono, cura de uma infância marcada, cura de um casamento ferido, cura de uma perda que nunca foi totalmente chorada, cura de noites de ansiedade, cura de palavras que entraram como veneno, cura de traumas que ninguém viu. E o Senhor não despreza essas dores. Jesus tocava os enfermos, se aproximava dos quebrados, via os que eram invisíveis para a sociedade, parava diante dos clamores que outros mandavam calar. E Rafael, como instrumento do cuidado celestial, nos lembra que Deus não trata você como máquina, Deus trata você como filho, como filha. Ele sabe que você precisa de força, mas também precisa de colo. Precisa de batalha, mas também precisa de bálsamo, precisa de confronto contra o mal, mas também precisa de ternura para continuar. Sinta agora, pela fé, como se o céu colocasse uma mão de consolo sobre o seu coração. Não para negar a realidade da dor, mas para dizer: essa dor não será o seu nome para sempre. Essa ferida não será o seu destino final. Essa ansiedade não terá domínio eterno sobre a sua mente. Esse cansaço não vai apagar a promessa. Essa enfermidade não é maior que o Deus que sustenta você. Há uma movimentação espiritual acontecendo agora enquanto esta palavra alcança você. Não porque a voz humana tem poder em si mesma, mas porque quando a palavra de Deus é ministrada com fé, ela abre espaço para o coração se alinhar ao céu. A atmosfera da sua casa pode começar a mudar quando você decide consagrar o ambiente ao Senhor. O clima da sua mente pode começar a mudar quando você decide não hospedar mais pensamentos que negam a fidelidade de Deus. O peso do seu peito pode começar a mudar quando você entrega o controle. O medo pode começar a perder autoridade quando você declara que Jesus, Cristo é Senhor. E nesse ambiente de rendição, Miguel se posiciona como espada de defesa contra opressões. Gabriel se posiciona como luz de entendimento, Rafael se posiciona como bálsamo de cura. Imagine o som invisível das asas, não como fantasia, mas como símbolo espiritual de prontidão, como movimento de servos do Altíssimo, como a presença de um exército que não busca aplausos, mas cumpre ordens. Imagine o mal recuando diante do nome de Jesus. Imagine a inveja perdendo alcance. Imagine a confusão sendo dissolvida. Imagine sua casa recebendo paz. Imagine sua mente sendo lavada. Imagine sua família debaixo de cobertura. Imagine suas noites sendo guardadas.
E agora eu falo especialmente com quem tem enfrentado insônia, medo noturno, pensamentos ruins, sensação de peso no quarto, sonhos perturbadores, ansiedade antes de dormir. Receba com fé. A noite não pertence ao medo. A noite pertence ao Senhor. O Deus que guarda Israel não dorme nem cochila. Quando você fecha os olhos, Deus continua acordado. Quando sua consciência descansa, a fidelidade do Pai continua vigilante. O anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem. Miguel pode ser colocado nas portas espirituais da sua noite, impedindo perturbações, quebrando ataques, repelindo opressões. Gabriel pode trazer à sua mente a lembrança de uma promessa, uma direção para o dia seguinte, uma luz que acalma o caos. Rafael pode derramar descanso sobre seu sistema cansado, serenidade sobre sua respiração, consolo sobre seu coração. Antes de dormir, diga com fé: Senhor Jesus Cristo, minha casa pertence a Ti, minha mente pertence a Ti, minha noite pertence a Ti, minha família pertence a Ti. E quando você consagra, você reconhece quem governa. Quando você reconhece quem governa, o medo perde o trono falso que tentou ocupar dentro de você. Agora eu falo com quem está doente ou preocupado com a saúde de alguém amado. Talvez você tenha recebido um diagnóstico, talvez esteja esperando exames, talvez tenha dores que não passam, talvez veja alguém da família enfraquecendo, talvez esteja cansado de hospitais, remédios, consultas, incertezas. Deus não é indiferente à enfermidade. Jesus não passava pelos enfermos como quem passa por números. Ele via pessoas. Ele via histórias, ele via mães, pais, filhos, trabalhadores, idosos, gente com medo, gente com vergonha, gente com esperança quase apagada. E hoje eu peço ao Senhor que a presença de Rafael, como instrumento de cura e consolo, visite sua vida. Que ele caminhe, por ordem de Deus, pelos lugares feridos do seu corpo e da sua alma. Que Miguel repreenda todo espírito de desespero que tenta usar a enfermidade para destruir sua fé. Que Gabriel traga clareza para decisões médicas, para escolhas sábias, para caminhos de tratamento, para conversas difíceis, para respostas que você precisa ouvir. E acima deles, que Jesus Cristo seja proclamado como Senhor da sua vida. Porque a nossa fé não está em anjos. A nossa fé está no Deus que envia anjos. A nossa esperança não está em mensageiros, mas no Senhor da mensagem. A nossa cura não nasce de criaturas, mas do Criador que usa seus servos conforme sua vontade. Eu sei que há dores que parecem diminuir a pessoa por dentro. A pessoa começa a pensar que nunca mais será a mesma, que nunca mais terá alegria, que nunca mais voltará a confiar, que nunca mais terá paz. Mas escute, Deus não precisa devolver você ao passado para restaurar você. Às vezes, Ele cria em você uma força nova, uma maturidade nova, uma fé nova, uma visão nova. Rafael toca feridas não para apagar a história como se nada tivesse acontecido, mas para impedir que a história ferida continue dominando o futuro. Gabriel anuncia novos tempos, não porque tudo foi fácil, mas porque Deus consegue gerar vida até onde a pessoa só enxergava impossibilidade. Miguel guerreia por você, não porque você nunca caiu, mas porque Deus ainda tem propósito sobre quem foi derrubado e decidiu clamar. O céu não desiste de você por causa das suas cicatrizes. Deus não cancela seu amor porque você está quebrado. Pelo contrário, o Senhor se aproxima dos quebrantados de coração. E se Ele se aproxima, seus servos se movem em missão. Onde há quebrantamento, há visitação. Onde há clamor, há resposta. Onde há rendição, há movimento do céu. Meu irmão, minha irmã, uma das grandes estratégias do inimigo é fazer você acreditar que está sozinho. Ele tenta isolar sua dor, tenta convencer você de que ninguém se importa, tenta aumentar o volume da acusação, tenta repetir seus erros,
tenta lembrar seus fracassos, tenta fazer você pensar que Deus se cansou de você. Mas a palavra revela o contrário. Se o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus, então existe proximidade. Se os anjos são espíritos ministradores enviados a favor dos herdeiros da salvação, então existe serviço celestial. Se Deus dá ordens aos seus anjos para guardar caminhos, então existe cuidado específico. Se Miguel aparece em Daniel 10 como auxílio em batalha espiritual, então existe intervenção em guerras invisíveis. Se Gabriel aparece em Lucas 1, trazendo anúncio e direção, então existe palavra divina capaz de invadir impossibilidades. E se Rafael é lembrado pela tradição como sinal de cura e acompanhamento, então podemos contemplar com reverência e equilíbrio o Deus que restaura não apenas situações, mas pessoas inteiras. Você não está sozinho. Repita isso por dentro. Eu não estou sozinho. Deus está comigo. Cristo reina sobre mim. O céu se move por ordem do Pai. Miguel guerreia quando Deus ordena. Gabriel anuncia quando Deus envia. Rafael consola quando Deus derrama cura. Eu não estou sozinho. Há uma diferença entre medo e discernimento. O medo paralisa, o discernimento orienta. Gabriel traz luz para você não viver refém de impulsos. Talvez você precise tomar uma decisão, mas está confuso. Talvez esteja diante de uma proposta, uma mudança, uma conversa, um recomeço, um rompimento necessário, uma reconciliação possível, um tratamento, uma porta profissional, uma questão familiar. Peça ao Senhor discernimento. Não corra apenas porque está com medo. Não aceite qualquer porta só porque está cansado de esperar. Não volte para ciclos destrutivos só porque a solidão gritou. Não desista de promessas só porque a demora machucou. Gabriel, como mensageiro da direção divina, aponta para uma verdade essencial. Deus fala de modo que conduz à obediência, não à confusão. A palavra de Deus pode confrontar, pode assustar no primeiro momento pela grandeza do chamado, como aconteceu com Maria, mas ela não destrói a alma, ela conduz à confiança. Quando a direção vem de Deus, mesmo que o caminho seja difícil, há uma paz profunda sustentando o passo. E hoje eu ministro que a confusão comece a sair da sua mente, que a luz do Senhor atravesse decisões embaçadas, que Gabriel seja enviado por ordem de Deus para confirmar o que vem do céu e silenciar aquilo que vem do medo. Que você não seja enganado por pressa, por aparência, por manipulação, por ansiedade. Que seus ouvidos espirituais sejam abertos para reconhecer a voz do bom pastor. E há uma diferença entre batalha espiritual e paranoia. O cristão não precisa viver procurando demônios em tudo, mas também não deve ignorar que há resistências invisíveis. Daniel 10 nos dá equilíbrio. Daniel não estava obcecado com trevas, ele estava buscando Deus. A batalha apareceu no contexto da oração, da humildade, do desejo de entendimento. Isso nos ensina que o centro não é o inimigo, o centro é Deus. Miguel não é apresentado para nos fazer temer a guerra, mas para nos lembrar que Deus tem auxílio para a guerra. Por isso, não viva com medo de cada sombra, mas viva em vigilância. Não entregue sua mente à ansiedade espiritual, mas mantenha sua casa consagrada. Não amplifique o mal com palavras desesperadas. Amplifique a soberania de Cristo com fé. Diga: Jesus é Senhor desta casa. Jesus é Senhor da minha família. Jesus é Senhor da minha mente. Jesus é Senhor da minha saúde. Jesus é Senhor do meu futuro. E quando Cristo é proclamado, Miguel se levanta em defesa, Gabriel se move em luz, Rafael se aproxima em cura, porque todo o céu reconhece a autoridade do Filho de Deus. Agora, perceba como a proteção angelical não elimina a responsabilidade espiritual. Deus guarda, mas também nos chama a habitar no esconderijo do Altíssimo. Habitar não é visitar de vez em quando. Habitar é permanecer. É fazer de Deus a morada da alma.
É não buscar o Senhor apenas no desespero e depois esquecê-lo quando tudo melhora. É construir vida de oração, é alimentar a mente com a palavra, é fugir de ambientes que contaminam, é perdoar o que precisa ser perdoado, mesmo que o processo seja doloroso, é fechar portas que você sabe que abrem brechas, é renunciar práticas, conversas e alianças que roubam sua paz. Quando você habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente se torna seu descanso, e dentro desse descanso, os anjos recebem ordens para guardar seus caminhos. Miguel. Guarda uma casa que se rende ao Senhor. Gabriel ilumina uma mente que busca a verdade. Rafael consola um coração que permite ser tratado por Deus. Não brinque com a própria alma. Não alimente o que enfraquece você e depois pergunte por que se sente tão pesado. Hoje é dia de consagrar, hoje é dia de dizer: Senhor, minha casa é tua, minha vida é tua, minhas conversas são tuas, meus caminhos são teus, meus pensamentos são teus, minhas noites são tuas. Envia teus servos conforme a tua vontade e guarda-me em todos os meus caminhos. Sinta agora como se uma muralha de luz se levantasse ao redor da sua vida. Não uma luz frágil, mas a luz da presença de Deus. Miguel à frente, como guerreiro que não negocia com opressão. Gabriel ao lado, como mensageiro que não permite que a mentira seja mais alta que a verdade. Rafael por perto, como consolador enviado que não despreza lágrimas. E no alto, acima de toda criatura, Cristo reinando, Cristo intercedendo, Cristo sustentando, Cristo vencendo. O sangue de Jesus fala mais alto que acusações. A cruz de Cristo é maior que qualquer maldição. A ressurreição de Cristo é mais poderosa que qualquer sentença de morte. A autoridade de Cristo é superior a qualquer força espiritual contrária. Portanto, a sua fé não precisa tremer como se o mal fosse equivalente a Deus. Não existe disputa equilibrada entre Deus e as trevas. Deus é soberano. O inimigo é criatura caída. Deus reina. O inimigo resiste, mas não reina. Deus ordena. O inferno tenta, mas não governa. Deus guarda. E quando Deus guarda, aquilo que tenta tocar você encontra limite. Talvez você esteja pensando em sua família agora. Talvez haja alguém que você ama vivendo longe de Deus. Alguém preso a vícios. Alguém doente. Alguém confuso. Alguém rebelde. Alguém depressivo. Alguém que se fechou. Alguém que não aceita ajuda. Leve essa pessoa ao altar do Senhor agora, em seu coração. Peça que Miguel guerreie contra as correntes que prendem essa vida. Peça que Gabriel leve luz onde há engano, que uma palavra de Deus alcance essa mente, que uma direção santa atravesse a resistência. Peça que Rafael toque feridas que talvez expliquem comportamentos difíceis, mágoas antigas, revoltas escondidas, dores que se transformaram em dureza. O céu sabe alcançar lugares que você não alcança. Deus sabe entrar em quartos fechados. Deus sabe visitar pensamentos. Deus sabe quebrar resistências sem destruir a pessoa. Deus sabe tratar raízes que você só vê pelos frutos. Não desista da sua família. Continue orando. Continue cobrindo. Continue declarando que sua casa pertence ao Senhor. O Salmo 91 fala de proteção no caminho, e os caminhos da sua família também podem ser apresentados a Deus. Há filhos que serão guardados de acidentes, de más companhias, de decisões precipitadas, de armadilhas emocionais. Há casamentos que receberão nova chance. Há pais e mães que serão fortalecidos. Há irmãos que serão reconciliados. Há lares que serão lavados pela presença do Senhor. E agora, antes de entrarmos em oração, deixe esta verdade amadurecer dentro de você. Uma oração feita com fé não é um discurso vazio lançado no ar. Quando você ora ao Pai, em nome de Jesus, você se posiciona espiritualmente. Você reconhece autoridade. Você entrega controle. Você chama luz para onde havia sombra.
Você permite que o céu atue onde antes a ansiedade tentava governar. Não é a força da sua voz que move Deus. É a sinceridade do seu coração alinhado à vontade do Senhor. Você pode estar chorando, pode estar fraco, pode estar sem palavras bonitas, pode estar ouvindo esta mensagem com o rosto molhado, pode estar cansado demais para formular frases, mas Deus entende suspiros. E neste momento, eu quero conduzir você a uma oração de guerra, blindagem, discernimento e revelação. Uma oração para consagrar sua casa, sua mente, seus caminhos e sua família, pedindo ao Pai, em nome de Jesus Cristo, que envie Miguel para guerrear e Gabriel para trazer luz. Não ore olhando para os arcanjos como fonte do poder. Ore olhando para Deus que comanda seus exércitos. Não ore com superstição, ore com fé bíblica. Não ore com desespero, ore com autoridade em Cristo. Se você puder, ore comigo neste momento. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro agora na Tua presença com humildade, reverência e fé, reconhecendo que Tu és o Senhor dos céus e da terra, o Deus Altíssimo, o Pai de misericórdia, o Rei que governa o visível e o invisível. E eu te peço, Senhor, que neste exato momento a Tua mão se estenda sobre esta vida que está ouvindo esta oração, sobre esta casa, sobre esta família, sobre esta mente, sobre estes caminhos, sobre estas noites, sobre estas dores que muitas vezes ninguém vê. Pai, em nome de Jesus, dá ordem aos teus anjos a respeito deste filho, desta filha, como está escrito na tua palavra, para que guardem todos os seus caminhos. Que o Salmo 91 se torne uma realidade viva sobre esta casa. Que a sombra do Onipotente cubra cada ambiente. Que o esconderijo do Altíssimo seja morada para esta alma cansada. Que nenhuma seta de medo, inveja, opressão, confusão, desespero, enfermidade espiritual, divisão familiar ou armadilha do inimigo prevaleça contra esta vida. Senhor Deus, eu te peço que envies Miguel, teu arcanjo guerreiro, servo fiel do teu trono, líder das batalhas celestiais, para se posicionar diante das portas desta casa, diante das entradas espirituais desta família, diante dos caminhos que esta pessoa vai percorrer, diante das decisões que precisam ser tomadas, diante dos ataques que vieram em silêncio e das ameaças que ainda nem foram percebidas. Que Miguel guerreie por ordem do Senhor contra toda a corrente maligna, contra todo o laço do passado, contra toda a acusação persistente, contra toda a opressão que tenta sufocar a mente, contra toda a inveja lançada contra esta casa, contra toda a palavra de destruição, contra toda a tentativa de roubar a paz, quebrar a fé, dividir a família e enfraquecer o corpo. Em nome de Jesus Cristo, que toda armadilha escondida seja revelada e desfeita. Que todo plano contrário seja frustrado. Que toda presença de perturbação recue diante da autoridade de Cristo. Que toda noite de medo seja substituída por descanso protegido. Que toda porta aberta ao mal seja fechada agora pelo poder do teu nome, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, envia também Gabriel, mensageiro da tua luz, servo da tua palavra, instrumento da tua direção, para trazer clareza onde há confusão, discernimento onde há dúvida, resposta onde há silêncio angustiante, esperança onde o coração já estava desistindo. Que Gabriel, por tua ordem, atravesse a escuridão da mente desta pessoa com uma palavra viva do céu. Que aquilo que está travado comece a se alinhar conforme a tua vontade. Que esta pessoa entenda o que precisa abandonar, o que precisa esperar, o que precisa reconstruir, o que precisa perdoar, o que precisa entregar. Senhor, destrava propósitos santos. Abre caminhos que vêm de ti e fecha caminhos que parecem bons, mas levariam à queda. Dá sinais santos, confirmações limpas, paz verdadeira, conselhos corretos, sabedoria prática, direção espiritual.
Que a voz do medo seja silenciada e que a tua voz seja reconhecida. Que Gabriel anuncie, como anunciou em Lucas 1, que o impossível não assusta o Deus Altíssimo, que uma nova estação pode nascer mesmo quando tudo parece improvável, que o teu favor encontra pessoas simples, feridas, esquecidas, cansadas e transforma destinos. Pai, que esta pessoa receba agora uma visitação de esperança, que a mente pare de girar em torno do pior cenário, que a alma pare de repetir mentiras, que a luz do céu entre onde havia confusão. Senhor Jesus, eu consagro a casa desta pessoa ao teu nome. Consagro a porta de entrada, os quartos, a sala, a cozinha, os corredores, as janelas, cada canto, cada lembrança, cada conversa, cada noite, cada manhã. Que nenhum ambiente permaneça debaixo de peso espiritual. Que toda discussão repetida seja quebrada. Que todo espírito de divisão perca força. Que toda frieza espiritual seja confrontada. Que toda influência que não vem de ti seja removida. Que Miguel se posicione como guerreiro em volta desta família. Que Gabriel traga palavras de reconciliação, direção e verdade. Que a presença do Espírito Santo encha este lar com paz. Pai, guarda os filhos, guarda os pais, guarda os casamentos, guarda os idosos, guarda os enfermos, guarda os que saem para trabalhar, guarda os que voltam tarde, guarda os que estão vulneráveis, guarda os que estão emocionalmente abalados. Que nenhuma arma forjada prospere, que nenhuma palavra maligna crie raiz, que nenhuma cilada encontre permissão, que o anjo do Senhor se acampe ao redor desta casa, como diz o Salmo 34, e livre todos os que temem o teu nome. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço blindagem espiritual sobre a mente desta pessoa. Que pensamentos obsessivos sejam interrompidos. Que memórias usadas pelo inimigo para acusar sejam entregues à cruz. Que a culpa que não vem do arrependimento santo, mas da condenação, caia por terra. Que a ansiedade perca o domínio, que a insônia seja confrontada pela paz do Senhor. Que a confusão mental seja atravessada pela luz da verdade. Que Miguel guerreie contra toda a opressão que tenta cercar os pensamentos. Que Gabriel traga clareza para decisões urgentes. Que esta pessoa não seja guiada por pânico, mas por discernimento. Que não responda por ferida, mas por sabedoria. Que não escolha por carência, mas por direção. Que não volte a prisões antigas por medo de ficar só. Que não aceite migalhas porque perdeu a consciência do seu valor em Deus. Senhor, levanta esta vida, reacende a fé, restaura a coragem, dá força para continuar, dá sabedoria para esperar, dá humildade para obedecer, dá autoridade para resistir ao mal, dá sensibilidade para ouvir tua voz. E agora, Senhor, eu declaro debaixo da autoridade de Jesus Cristo que esta vida pertence a Ti, esta casa pertence a Ti, esta família pertence a Ti, este corpo pertence a Ti, esta mente pertence a Ti, estes caminhos pertencem a Ti. Nenhuma treva tem direito de posse sobre aquilo que foi consagrado ao Senhor. Nenhuma opressão tem autoridade maior que o nome de Jesus. Nenhuma palavra de morte será mais forte que a palavra de vida. Pai, envia socorro, ordena livramento, estabelece guarda, levanta Miguel em batalha, envia Gabriel com direção, e que esta pessoa sinta, não apenas emocionalmente, mas espiritualmente, que o céu está em movimento, que a fé cresça agora. Que a esperança respire agora, que a força volte agora, que a proteção se estabeleça agora, em nome de Jesus Cristo. Amém. Respire fundo, meu irmão, minha irmã. Receba a paz do Senhor. Não tenha pressa de sair desse ambiente espiritual. Há orações que precisam descer da boca para o coração. Há palavras que precisam permanecer dentro de nós até reorganizar o medo. E se esta palavra está encontrando morada dentro de você, permaneça em concordância com ela. Não seja apenas alguém que ouviu por
alguns minutos, mas alguém que decidiu caminhar debaixo desta fé, desta cobertura, desta esperança. Inscreva-se neste canal como quem escolhe continuar recebendo diariamente uma direção de Deus para a alma. Deixe o seu gostei como um sinal simples de gratidão pela presença do Senhor. Escreva nos comentários uma palavra de fé, um eu recebo, uma oração pela sua casa, ou o nome de alguém que você deseja colocar diante de Deus, e compartilhe esta mensagem com uma pessoa que talvez esteja precisando exatamente deste socorro espiritual hoje. Muitas vezes, uma mensagem enviada em silêncio se torna resposta de oração em outra casa, se torna consolo para alguém que não sabia mais como pedir ajuda, se torna luz para uma família que estava atravessando um vale. E se em algum momento o Senhor tocar o seu coração para cooperar voluntariamente com esta obra, o Pix do canal está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Não como obrigação, não como troca, não como pressão, mas como uma semente livre de gratidão, um gesto interior de quem foi alcançado pela palavra e deseja ajudar esta luz a continuar acesa, para que outras vidas também recebam oração, consolo, direção e esperança. E agora, com essa mesma fé, continue respirando na presença de Deus, porque enquanto você permanece em concordância, imagine o céu continuando em ação. Miguel permanece como sentinela de guerra, não permitindo que o que foi repreendido volte a ocupar o mesmo espaço. Gabriel permanece como luz de direção, lembrando você de que a resposta de Deus pode chegar como clareza, como paz, como palavra, como confirmação, como porta que se abre ou como porta que se fecha. Rafael se aproxima agora de modo ainda mais sensível, porque depois da batalha vem o tratamento. Depois da blindagem vem o bálsamo, depois do confronto contra o mal vem o cuidado com as feridas que ficaram. Há feridas que não sangram para fora, mas drenam força por dentro. Feridas de rejeição, abandono, humilhação, traição, abuso, de confiança, perdas, lutos, palavras duras, fracassos, decepções com pessoas que deveriam proteger e feriram, decepções com a própria caminhada espiritual, culpa por erros antigos, vergonha por coisas que você não consegue contar. E quando essas feridas não são tratadas, elas começam a falar. Elas falam nas reações exageradas, no medo de confiar, na dificuldade de descansar, na necessidade de controlar tudo, na irritação constante, no choro que vem do nada, na sensação de que algo sempre vai dar errado. Mas Deus quer tocar a raiz. Rafael, como instrumento de cura enviado pelo Senhor, caminha ao lado do ferido. Ele não arranca curativos com violência. Ele não humilha a dor. Ele não expõe sua vulnerabilidade para acusar. Ele conduz ao bálsamo do Pai. E o bálsamo de Deus não é superficial. Ele desce onde a palavra humana não chega. Ele toca memórias, reorganiza afetos, fortalece a fé, devolve coragem ao corpo cansado, traz serenidade à mente acelerada, coloca esperança onde havia cinzas. Eu quero que você perceba uma coisa profunda. A cura de Deus muitas vezes começa quando paramos de negar que estamos feridos. Enquanto a pessoa diz que não foi nada, mas por dentro está destruída, ela dificulta o tratamento. Enquanto diz que já superou, mas ainda reage como quem sangra, ela precisa de acolhimento do céu. Enquanto tenta provar força para todo mundo, Deus chama para um lugar secreto e diz: filho, filha, eu vi tudo. Eu vi quando você foi ferido. Eu vi quando você se calou. Eu vi quando você teve que continuar mesmo quebrado. Eu vi quando você cuidou dos outros enquanto ninguém cuidava de você. Eu vi quando você orou pelos seus enquanto a sua própria alma estava desabando. E hoje eu envio consolo. Hoje eu envio cura. Hoje eu envio Rafael como instrumento do meu cuidado.
Hoje eu ordeno que o céu se aproxime da sua dor. E quando Rafael toca a alma, não é para fazer você viver preso ao passado, mas para libertar você da repetição do passado. Há pessoas que foram feridas e passaram a esperar traição em todos os relacionamentos. Há pessoas que foram abandonadas e passaram a acreditar que não merecem permanência. Há pessoas que foram humilhadas e passaram a se esconder. Há pessoas que falharam e passaram a achar que Deus nunca mais confiaria nelas. Há pessoas que perderam alguém e passaram a sentir culpa por continuar vivendo. Há pessoas que enfrentaram enfermidade e passaram a ter medo do próprio corpo. Mas em nome de Jesus Cristo, eu ministro que Rafael seja enviado como bálsamo sobre essas áreas, que Miguel guerreie contra as mentiras que se alimentaram dessas feridas, que Gabriel traga uma palavra de verdade sobre sua identidade. Você não é apenas o que aconteceu com você. Você não é apenas o que perdeu. Você não é apenas o diagnóstico. Você não é apenas o erro. Você não é apenas o trauma. Você é filho, filha do Deus Altíssimo. Você é alguém por quem Cristo deu a vida. Você é alguém que o Pai ainda chama pelo nome. Você é alguém que o céu não abandonou. O agir dos arcanjos na sua vida precisa sempre conduzir você para mais perto de Deus, nunca para longe da centralidade de Cristo. Se uma devoção, uma palavra, uma experiência espiritual afasta você da obediência, da humildade e da palavra, isso não vem do céu. Os arcanjos verdadeiros servem ao Senhor e apontam para o Senhor. Miguel não diz, adore-me, ele guerreia para que Deus seja honrado. Gabriel não diz, siga-me, ele entrega a mensagem do Altíssimo. Rafael não diz, dependa de mim, ele coopera com a cura que vem do Pai. Por isso, a presença deles nesta mensagem deve aumentar sua reverência por Deus, sua confiança em Jesus, seu desejo de viver no Espírito, sua vontade de orar, sua coragem de abandonar o pecado, sua disposição de perdoar, sua fé para continuar. O céu não se move para alimentar curiosidade, o céu se move para cumprir propósito. E o propósito hoje é que você receba saúde, esperança e força, debaixo da autoridade de Cristo, com a guarda angelical estabelecida, conforme a vontade do Pai. Talvez você esteja buscando saúde física e eu oro para que Deus toque seu corpo. Mas também há uma saúde da alma que precisa ser restaurada. Saúde para pensar sem se destruir. Saúde para lembrar sem se despedaçar. Saúde para amar sem se perder. Saúde para descansar sem culpa. Saúde para colocar limites sem ódio. Saúde para confiar sem ingenuidade. Saúde para esperar sem desespero. Saúde para servir sem se esgotar. Saúde para dizer sim a Deus e não ao que rouba sua paz. Rafael entra nessa dimensão da cura. Ele não trata apenas a ferida aberta, ele ajuda a alma a reaprender caminhos de vida. Gabriel traz direção para hábitos novos. Miguel guerreia contra velhos ciclos que tentam puxar você de volta. Porque toda cura verdadeira exige proteção, luz e processo. Deus cura, mas também ensina você a não voltar ao lugar que adoeceu sua alma. Deus liberta, mas também ensina você a guardar as portas do coração. Deus restaura, mas também ensina você a discernir ambientes. Deus fortalece, mas também ensina você a depender dele. Agora pense nas portas fechadas. Talvez uma área da sua vida pareça bloqueada. Trabalho, finanças, documentos, ministério, relacionamentos, saúde, reconciliação, mudança. Gabriel aparece nas Escrituras como mensageiro de começos divinos. Em Lucas 1, ele anuncia o nascimento de Jesus a Maria e também aparece no contexto do nascimento de João Batista. Isso mostra que Deus sabe anunciar novos capítulos mesmo depois de longos silêncios. Zacarias e Isabel conheciam espera. Maria conhecia a impossibilidade humana. Mas quando Deus decide iniciar algo, Ele envia palavra, envia direção, envia confirmação. Então não diga que a sua história acabou,
porque uma porta ainda está fechada. Talvez Deus esteja preparando uma palavra. Talvez Deus esteja alinhando circunstâncias. Talvez Miguel esteja guerreando contra resistências invisíveis. Talvez Rafael esteja curando você para que a porta aberta não encontre uma alma ainda presa a velhos medos. Há respostas que Deus não entrega antes de curar a estrutura que vai carregá-las. Há bênçãos que não são atrasos, são preparos. Há demoras que não são castigo, são maturação. Gabriel traz luz para você discernir a diferença entre porta fechada por proteção e porta fechada por resistência. E Miguel entra contra resistências que não vêm de Deus. E Rafael cura a ansiedade que quer arrombar portas antes do tempo. Eu declaro sobre você, em nome de Jesus Cristo, haverá clareza onde havia confusão, haverá força onde havia esgotamento, haverá paz onde havia perturbação, haverá cura onde havia ferida escondida, haverá proteção onde havia vulnerabilidade, haverá discernimento onde havia engano, haverá livramento onde havia armadilha. Haverá esperança onde havia desistência, não porque você é forte em si mesmo, mas porque Deus é fiel. Não porque você nunca falhou, mas porque a misericórdia do Senhor se renova. Não porque o caminho é fácil, mas porque você não caminha sem guarda. Miguel vai à frente quando Deus ordena guerra. Gabriel ilumina quando Deus envia resposta. Rafael consola quando Deus derrama bálsamo. E o Espírito Santo habita em você, conduzindo seu coração ao Pai por meio de Jesus Cristo. Há algo muito importante sobre o Salmo 34:7. Ele fala dos que temem ao Senhor. Temor não é pavor de Deus, é reverência. É reconhecer que Deus é santo, que sua palavra é verdade, que sua presença merece honra, que a vida não pode ser conduzida como se ele não existisse. Muitas pessoas querem proteção, mas não querem reverência. Querem livramento, mas não querem obediência. Querem anjos ao redor, mas mantêm práticas que abrem brechas. Hoje o Senhor chama você para uma fé mais inteira. Não é apenas pedir que Miguel guarde sua casa. É retirar da casa aquilo que entristece o espírito. Não é apenas pedir que Gabriel traga direção. É parar de consultar caminhos que confundem sua alma. Não é apenas pedir que Rafael cure. É parar de alimentar a ferida com ressentimento, vingança, autopiedade e isolamento. O céu se move com misericórdia, mas também nos chama à responsabilidade. Consagre sua vida, limpe seus ambientes, escolha melhor suas palavras, ore antes de decidir, perdoe no processo, mesmo que a confiança precise ser reconstruída com sabedoria. Volte à palavra, volte ao altar, volte à comunhão com Deus, volte ao esconderijo do Altíssimo. E enquanto você volta, não pense que está voltando sozinho. Miguel acompanha como proteção contra ataques que tentam impedir seu retorno. Gabriel acompanha como luz para você saber por onde ir. Rafael acompanha como consolo para você não desistir por causa das dores do caminho. O Pai recebe, Jesus intercede, o Espírito Santo fortalece. Há festa no céu quando alguém se volta para Deus. Há movimento no mundo espiritual quando uma casa decide dizer: aqui o Senhor reina. Há mudança de atmosfera quando uma família começa a orar, mesmo que no início seja apenas uma pessoa orando por todos. Não subestime. Uma pessoa de joelhos. Daniel orou e o céu se moveu. Maria disse sim e a história mudou. O salmista confiou e encontrou abrigo. Os que temem ao Senhor são cercados. Os herdeiros da salvação recebem ministros enviados. A Bíblia costura essas verdades para dizer a você: existe mais acontecendo do que você consegue ver. Talvez você esteja carregando culpa espiritual. Talvez pense que não merece proteção porque falhou, que Deus não enviaria socorro porque você se afastou, que Miguel não guerrearia por alguém como você, que Gabriel não traria resposta para uma pessoa tão confusa, que Rafael não tocaria feridas de alguém que tantas vezes repetiu erros. Mas escute com atenção.
Arrependimento abre caminho para a misericórdia. Deus não despreza o coração quebrantado. O inimigo acusa para afastar você do Pai. O Espírito Santo convence para trazer você de volta. Existe diferença entre condenação e arrependimento. Condenação diz: não há mais volta. Arrependimento diz: volte para Deus. Condenação diz: esconda-se. Arrependimento diz: confesse e seja restaurado. Condenação diz: Deus se cansou. Arrependimento diz: a misericórdia ainda chama. Se há em você desejo de voltar, isso já é graça trabalhando. E quando você se volta, o céu se move. Miguel guerreia contra acusações que tentam manter você no chão. Gabriel anuncia a verdade. Em Cristo, há perdão, há recomeço, há direção. Rafael trata a vergonha que fez você se esconder. Levante os olhos. O Pai não terminou com você. Agora eu quero ministrar sobre sua força. Força não é ausência de lágrimas. Força não é fingir que nada dói. Força não é carregar tudo sozinho. Força espiritual é permanecer ligado a Deus, mesmo quando as emoções oscilam. É dizer: Senhor, eu não consigo, mas Tu podes. É aceitar a ajuda do céu. É permitir que Miguel lute batalhas que você não venceria na carne. É receber de Gabriel a direção para não desperdiçar energia em caminhos errados. É deixar Rafael tratar a raiz do cansaço, porque há cansaços que não se resolvem apenas dormindo. São cansaços de alma. Deus quer renovar sua força de modo profundo. Ele quer fortalecer suas pernas espirituais para caminhar, suas mãos para trabalhar, sua mente para decidir, seu coração para amar sem se destruir, sua fé para esperar sem se apagar. Hoje, a força do céu encontra a sua fraqueza. E quando a força do céu encontra a fraqueza humana, nasce perseverança. Há pessoas que precisam ouvir: você não vai morrer no meio desse processo. Talvez algo em você ache que não vai suportar, mas você vai atravessar. Não porque a dor é pequena, mas porque Deus é grande. Não porque a luta é simples, mas porque o céu está em movimento. Miguel não abandona a batalha no meio. Gabriel não entrega meia mensagem. Rafael não abandona o ferido na estrada. O Deus que começou a boa obra é fiel. Você vai atravessar essa noite. Você vai atravessar esse tratamento. Você vai atravessar essa fase de aperto. Você vai atravessar essa confusão. Você vai atravessar essa transição. Você vai atravessar esse vale. E quando atravessar, vai olhar para trás e perceber livramentos que hoje ainda não entende. Vai perceber que Deus fechou portas para proteger. Vai perceber que algumas demoras preservaram você. Vai perceber que algumas lágrimas regaram maturidade. Vai perceber que a presença de Deus nunca saiu. Vai perceber que o céu esteve mais perto do que seus sentimentos diziam. O mundo espiritual em movimento não significa ausência de problemas na terra. Significa que os problemas da terra não estão sem resposta no céu. Daniel continuou vivendo na realidade do império, mas o céu respondeu sua oração. Maria continuou sendo uma jovem em uma vila simples, mas o céu anunciou o impossível. O salmista continuou reconhecendo perigos, mas encontrou abrigo. A fé cristã não nega a realidade. Ela revela uma realidade maior. Sim, existem batalhas. Sim, existem ameaças. Sim, existem enfermidades. Sim, existem portas fechadas. Sim, existem dores emocionais. Mas também existe Deus. Também existe o trono. Também existe a ordem aos anjos. Também existe Miguel na guerra. Também existe Gabriel na revelação. Também existe Rafael na cura. Também existe o anjo do Senhor acampado ao redor. Também existe Jesus Cristo reinando acima de tudo. Não permita que a dor visível faça você esquecer a ajuda invisível. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero que você entregue mentalmente ao Senhor 3 áreas. Entregue a área onde você precisa de proteção. Talvez seja sua casa, sua família, seu trabalho,
sua mente, seus filhos, suas finanças, sua vida espiritual. Nessa área, peça a Deus que envie Miguel para guerrear, fechar brechas, quebrar laços e estabelecer guarda. Entregue a área onde você precisa de direção. Talvez seja uma decisão, um relacionamento, uma mudança, uma resposta, uma porta, uma dúvida, uma conversa. Nessa área, peça a Deus que envie Gabriel para trazer luz, discernimento, confirmação e paz. Entregue a área onde você precisa de cura. Talvez seja o corpo, o coração, uma memória, um trauma, uma ansiedade, uma tristeza, uma exaustão, um medo. Nessa área, peça a Deus que envie Rafael como instrumento de bálsamo, consolo e restauração. Faça isso agora, com sinceridade. Não precisa de palavras bonitas, apenas entregue. Diga por dentro: Senhor, protege-me. Senhor, guia-me. Senhor, cura-me. Enquanto você entrega, algo se organiza dentro de você. O medo começa a perder a forma de gigante. A confusão começa a perder o direito de comandar. A dor começa a ser colocada no lugar certo, nas mãos de Deus. E quando a dor está nas mãos de Deus, ela deixa de ser trono e se torna altar. O que antes governava você passa a ser entregue. O que antes definia suas reações passa a ser tratado. O que antes era fonte de vergonha passa a ser lugar de testemunho. Miguel guarda o altar da sua entrega contra ataques de desistência. Gabriel acende luz sobre o que Deus quer fazer a partir de agora. Rafael derrama bálsamo sobre a parte de você que teme sofrer. De novo, e Jesus, nosso Senhor, recebe tudo. Ele não rejeita uma entrega imperfeita, ele não despreza uma oração tremida, ele não apaga a pequena chama, ele sopra vida. Eu sinto no espírito desta mensagem que há pessoas que precisam liberar o passado. Não estou dizendo esquecer como se nada tivesse acontecido. Estou dizendo entregar o direito de continuar sendo escravo do que aconteceu. Miguel precisa cortar correntes antigas, Gabriel precisa iluminar uma nova direção, Rafael precisa tocar a memória sem que ela destrua você. O passado pode ensinar, mas não pode governar. A dor pode ter marcado, mas não pode definir. A perda pode ter ferido, mas não pode roubar toda a esperança. A traição pode ter abalado, mas não pode impedir você de viver em Deus. A queda pode ter envergonhado, mas não pode ser maior que a graça. Em nome de Jesus, eu declaro que correntes do passado começam a se romper. Que palavras antigas perdem veneno. Que lembranças traumáticas perdem o poder de paralisar. Que decisões ruins são entregues ao arrependimento e à misericórdia. Que a alma recebe permissão para respirar. Que o céu abre uma nova estação de restauração. E eu falo também com quem está sob ataque de inveja, olho mau, perseguição, palavras maldosas, ambientes carregados, pessoas que torcem contra, situações em que você sente que há uma resistência estranha tentando bloquear sua paz. Não viva obcecado com isso, mas também não ignore a necessidade de cobertura. Coloque tudo debaixo do sangue de Jesus. Peça que Miguel confronte toda seta espiritual. Peça que Gabriel revele o que você precisa saber sem alimentar paranoia. Peça que Rafael cure o desgaste provocado por viver sempre se defendendo. E descanse. Quem se abriga no Altíssimo não precisa viver procurando inimigos. Deus sabe quem é quem. Deus vê intenções. Deus pesa palavras. Deus desarma ciladas. Deus guarda os seus. O melhor lugar de proteção não é a vingança, é a presença. Não responda todo ataque com ataque. Responda com consagração, sabedoria e firmeza. Miguel guerreia no invisível. Você permaneça em obediência. Gabriel traz clareza. Você não se perca em confusão. Rafael cura. Você não deixe a amargura adoecer sua alma. Há um som espiritual de batalha quando Miguel se levanta. Pela fé,
Imagine uma espada de autoridade cortando cordas invisíveis ao redor da sua família. Imagine escudos de luz posicionados nas entradas da sua casa. Imagine setas caindo antes de atingir seu coração. Imagine correntes se rompendo nos pés de alguém que você ama. Imagine opressões recuando diante do nome de Jesus. Não porque a imaginação cria poder, mas porque essas imagens ajudam sua fé a contemplar a verdade. Deus protege, Deus livra, Deus envia seus servos, Deus dá ordens. Há também um som espiritual de revelação quando Gabriel se aproxima. Como luz entrando por uma janela fechada, a mente começa a perceber o que antes não percebia. Uma frase da palavra ganha vida. Uma decisão fica clara. Uma mentira perde força. Uma esperança nasce sem explicação. E há um silêncio sagrado de cura quando Rafael caminha. Nem toda cura vem com barulho. Algumas curas acontecem como o amanhecer, devagar, profundo, inevitável. A tristeza não desaparece em um segundo, mas perde domínio. A ansiedade não some como mágica, mas começa a ser vencida pela paz. O corpo talvez ainda precise de tratamento, mas a alma recebe força para atravessar. Deus trabalha com processos e também com intervenções. Às vezes, Ele cura instantaneamente. Assim, vezes, Ele conduz por um caminho de restauração. Às vezes, Ele livra de uma vez. Às vezes, Ele fortalece passo a passo. Às vezes, Gabriel traz uma resposta clara. Às vezes, traz apenas a luz suficiente para o próximo movimento. Às vezes, Miguel quebra uma corrente imediatamente. Às vezes, a batalha envolve perseverança. Às vezes, Rafael alivia uma dor na hora. Às vezes, ensina a alma a ser cuidada ao longo dos dias. Não despreze processos. O céu também se move no processo. O maná caía dia após dia. A caminhada com Deus muitas vezes é diária. Hoje, receba a graça de hoje. Amanhã, Deus terá graça para amanhã. Hoje, receba saúde, esperança e força para este dia. Hoje, receba proteção para este caminho. Hoje, receba luz para esta decisão. Hoje, receba bálsamo para esta dor. O Deus de hoje também será Deus amanhã. E se você caiu ontem, levante hoje. Se você chorou ontem, respire hoje. Se você teve medo ontem, declare fé hoje. Se você se sentiu abandonado ontem, receba agora a verdade de que Deus não abandonou você. Miguel está em missão. Gabriel está em missão. Rafael está em missão. O céu não parou porque você se sentiu fraco. A misericórdia não foi suspensa porque você teve uma crise. A proteção não foi cancelada porque você chorou. Há uma guarda celestial sendo restabelecida sobre a sua vida conforme você se volta ao Senhor. Há uma blindagem espiritual se firmando à medida que você consagra seus caminhos. Há uma luz entrando à medida que você abre espaço para a palavra. Há cura descendo à medida que você permite que Deus toque o que estava escondido. Agora entramos em uma parte mais profunda, porque a segunda oração será uma oração de cura, bálsamo, consagração e permanência da guarda celestial. Mas antes dela, deixe seu coração amolecer diante do Pai. Não ore endurecido. Não ore apenas pedindo que Deus mude tudo ao seu redor, enquanto você mantém tudo trancado por dentro. Abra as mãos. Talvez você precise chorar. Talvez precise apenas ficar em silêncio. Talvez precise colocar uma mão sobre o peito e reconhecer: Senhor, aqui dói. Talvez precise pensar em alguém da família e dizer: Senhor, guarda essa vida. Talvez precise lembrar uma decisão e dizer: Senhor, ilumina. Talvez precise pensar em seu corpo e dizer: Senhor, fortalece. Miguel, Gabriel e Rafael aparecem nesta mensagem como servos de um Deus que cuida integralmente. Espírito, alma, corpo, família, casa, caminhos, noites, decisões, futuro. E agora vamos pedir que essa guarda permaneça. Que Rafael derrame cura,
Que Miguel continue protegendo, que Gabriel continue iluminando, que Cristo reine em tudo. Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco novamente diante de Ti com reverência e confiança e peço que a Tua misericórdia alcance profundamente esta pessoa que está orando comigo agora. Senhor, Tu conheces cada dor escondida, cada trauma silencioso, cada medo que volta à noite, cada pensamento que pesa, cada enfermidade que preocupa, cada cansaço que não aparece no rosto, cada lágrima que caiu sem testemunha humana. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que envies Rafael como instrumento do teu bálsamo celestial para tocar esta vida com cura, consolo, restauração e renovo. Que Rafael caminhe, por tua ordem, pelos corredores interiores desta alma. Que ele toque memórias feridas, lembranças traumáticas, palavras antigas que ainda machucam, perdas que ainda sangram, rejeições que ainda criam medo, culpas que ainda aprisionam, tristezas que ainda drenam força. Que o bálsamo do Senhor desça sobre o coração desta pessoa como óleo santo de consolo. Que onde havia aperto, venha alívio. Onde havia agitação, venha paz. Onde havia medo, venha confiança. Onde havia vergonha, venha identidade restaurada. Onde havia sensação de abandono, venha a certeza profunda de que o Pai permaneceu perto. Senhor Deus, eu peço que Rafael seja enviado também sobre o corpo desta pessoa. Toca a saúde, Senhor. Toca os órgãos, o sangue, os ossos, os músculos, os nervos, a respiração, o sono, o sistema emocional, a mente, cada área que precisa de equilíbrio. Guia médicos, tratamentos, exames, decisões, remédios, terapias, caminhos de cuidado. Que Gabriel traga clareza para escolhas relacionadas à saúde. Que Miguel guerreie contra o desespero que tenta transformar a enfermidade em sentença de medo. E que Rafael derrame serenidade para atravessar cada processo com fé. Pai, se for da tua vontade, realiza a cura de forma poderosa e evidente. E se houver um processo a ser vivido, dá força, dá paciência, dá recursos, dá direção, dá pessoas certas, dá perseverança e dá paz. Não permitas que esta pessoa se sinta sozinha no tratamento, sozinha na dor, sozinha na espera, sozinha na noite. Que ela sinta o céu próximo, que ela sinta a tua mão, que ela sinta que a vida dela está guardada em ti. Pai amado, em nome de Jesus, consagra novamente esta casa. Que Rafael visite os quartos onde lágrimas caíram. Que Miguel permaneça nas portas como guerreiro contra todo o mal. Que Gabriel ilumine conversas familiares, decisões domésticas, reconciliações necessárias, caminhos que precisam de sabedoria. Guarda os filhos desta casa, Senhor. Guarda os pais, guarda os casamentos, guarda os solteiros, guarda os idosos, guarda os enfermos, guarda os que estão distantes, guarda os que trabalham fora, guarda os que voltam tarde, guarda os que estão emocionalmente frágeis, guarda os sonhos que ainda não nasceram, guarda os projetos que ainda estão em semente, guarda as decisões importantes, guarda as noites contra a perturbação. Guarda a mente contra pensamentos destrutivos, guarda a língua contra palavras que ferem, guarda o coração contra a amargura, guarda a fé contra a desistência, que o anjo do Senhor se acampe ao redor desta família, que haja cerco celestial. Que haja paz nos ambientes, que haja descanso nas camas, que haja reconciliação onde for possível, que haja sabedoria onde for necessário estabelecer limites, que haja amor sem confusão, que haja verdade sem violência, que haja presença de Deus sem aparência vazia. Senhor, eu peço que Rafael derrame cura sobre os traumas que esta pessoa nunca contou, sobre as cenas que ainda voltam, sobre os sons que ainda incomodam, sobre os nomes que ainda pesam, sobre os lugares que ainda provocam medo, sobre os abandonos que ainda fazem a alma esperar rejeição, sobre as traições que ainda dificultam confiança,
sobre os lutos que ainda parecem inacabados, sobre a criança interior ferida, sobre o adulto cansado, sobre o coração que tenta continuar. Que o teu bálsamo não apenas cubra, mas trate. Que a cura não seja maquiagem espiritual, mas restauração verdadeira. Que esta pessoa tenha coragem de procurar ajuda quando precisar, sabedoria para cuidar de si, humildade para admitir limites, fé para permanecer em oração e força para não se definir pela ferida. Pai, que Miguel corte vínculos espirituais com dores antigas que já não podem governar. Que Gabriel anuncie uma nova identidade, uma nova estação, uma nova clareza. Que Rafael conduza esta alma a respirar novamente. Em nome de Jesus Cristo, eu consagro as noites desta pessoa. Que toda madrugada de angústia seja visitada pela paz. Que todo sonho perturbador perca força. Que toda insônia receba descanso. Que todo medo noturno seja confrontado pela presença de Deus. Que Miguel seja colocado por ordem do Senhor, como guarda nas entradas espirituais da noite. Que Gabriel traga à memória promessas e palavras de vida antes do sono. Que Rafael derrame calma sobre o corpo, serenidade sobre a mente, alívio sobre o peito, descanso sobre a respiração. Que esta pessoa durma debaixo da sombra do Onipotente. Que acorde com esperança, que não se levante esmagada pelo medo, mas sustentada pela certeza de que Deus esteve guardando enquanto ela descansava. Pai, permanece com esta pessoa nos próximos dias. Que esta oração não seja apenas um momento bonito, mas o início de uma nova postura espiritual. Ensina esta pessoa a habitar no teu esconderijo. Ensina a fechar brechas. Ensina a perdoar. Ensina a discernir, ensina a descansar, ensina a orar, ensina a confiar. Envia Miguel quando houver guerra, envia Gabriel quando houver necessidade de direção, envia Rafael quando houver necessidade de cura. E, acima de tudo, mantém esta vida profundamente unida a Jesus Cristo, porque nele há salvação, nele há autoridade, nele há vida, nele há perdão, nele há vitória. Nele a esperança que não morre. Que a guarda celestial permaneça sobre a família, sobre os filhos, sobre os sonhos, sobre as decisões, sobre o trabalho, sobre os caminhos, sobre as viagens, sobre as conversas, sobre os tratamentos, sobre as finanças, sobre a fé. Que esta pessoa sinta paz, chore se precisar, descanse se puder, levante quando for hora e continue sabendo que Deus já começou a agir. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba essa paz, receba sem pressa. Há uma paz que não faz barulho, mas muda o ambiente. Há uma paz que não precisa explicar tudo, mas sustenta o coração. Há uma paz que não depende da notícia perfeita, porque nasce da presença perfeita do Senhor. Talvez, enquanto você ouve, algo dentro de você esteja mais leve. Talvez não tenha mudado tudo fora, mas algo começou a mudar dentro. E muitas vezes é assim que Deus inicia grandes viradas. Primeiro, Ele acalma a alma, depois guia os passos. Primeiro, Ele estabelece proteção, depois abre caminho. Primeiro ele cura a raiz, depois entrega novos frutos. Miguel permanece em guarda, Gabriel permanece com luz, Rafael permanece com bálsamo e Cristo permanece no centro, reinando sobre tudo. Não despreze o que Deus começou hoje. Depois desta mensagem, não volte imediatamente para a mesma agitação, como se nada tivesse acontecido. Guarde um momento de silêncio. Ore pela sua casa. Leia o Salmo 91 com calma. Medite em Daniel 10 quando sentir que a resposta está demorando e lembre que há batalhas invisíveis. Leia Lucas 1 quando precisar crer que Deus ainda anuncia começos improváveis. Lembre de Hebreus 1:14 quando se sentir sozinho e recorde que há espíritos ministradores enviados a favor dos herdeiros da salvação. Lembre do Salmo 34:7, quando o medo tentar convencer você de que sua casa está desprotegida.
A palavra precisa permanecer. O céu se move, mas sua fé também precisa se alimentar. Uma alma alimentada pela palavra reconhece melhor a direção de Gabriel, repousa melhor sob a guarda de Miguel e recebe com mais abertura o bálsamo de Rafael. E quando o medo voltar tentando bater à porta, não negocie com ele. Diga, eu habito no esconderijo do Altíssimo. Quando a confusão tentar tomar sua mente, diga, Deus envia luz e direção. Quando a dor antiga tentar dominar suas reações, diga, o Senhor está curando minha história. Quando a enfermidade tentar roubar sua esperança, diga, minha vida está nas mãos do Deus que sustenta meu corpo e minha alma. Quando a noite parecer pesada, diga, o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que temem a Deus. Quando a batalha invisível parecer longa, diga, Miguel, guerreia quando Deus ordena. E a resposta do Senhor não se perdeu. Quando a porta parecer impossível, diga, Gabriel anunciou o impossível, e Deus cumpriu sua palavra. Quando a ferida parecer profunda demais, diga, Rafael é enviado como instrumento de bálsamo, e o amor do Pai alcança lugares que ninguém alcança. A sua boca precisa concordar com o céu mais do que com o medo. Eu ministro agora sobre a sua semana, que haja livramento nos caminhos, clareza nas decisões, proteção nas conversas, paz nas noites, força no corpo, esperança na alma, cura nas emoções e presença de Deus em cada ambiente. Que Miguel vá à frente onde houver confronto, que Gabriel traga luz onde houver dúvida, que Rafael toque onde houver dor, que Jesus Cristo seja honrado em cada escolha, que o Pai receba sua confiança, que o Espírito Santo conduza seus passos, que nenhuma notícia roube sua fé antes da hora, que nenhuma pessoa tenha poder de arrancar sua paz com palavras, que nenhuma lembrança antiga governe sua identidade, que nenhum ataque invisível encontre você sem cobertura, que nenhuma porta fechada faça você esquecer que Deus também abre mares, que nenhuma espera convença você de que o céu está parado. Filho e filha do Deus Altíssimo, o céu permanece em movimento. Mesmo quando você terminar de ouvir esta mensagem, Deus continuará sendo Deus. Mesmo quando a noite chegar, a guarda do Senhor continuará ativa. Mesmo quando você não sentir nada, continuará ativa, a palavra continuará verdadeira. Mesmo quando uma lágrima cair, a misericórdia continuará perto. Mesmo quando a batalha parecer longa, Miguel continuará obedecendo às ordens do Senhor. Mesmo quando a direção parecer pequena, Gabriel continuará trazendo luz suficiente para o próximo passo. Mesmo quando a cura parecer lenta, Rafael continuará como sinal do bálsamo de Deus sobre sua vida. E acima de tudo, Jesus continuará reinando. Ele não abandona os seus. Ele não deixa uma oração sincera perdida. Ele não ignora uma casa consagrada. Ele não despreza um coração quebrantado. Ele não falha em suas promessas. Se hoje você precisava de saúde, receba a força do Senhor para o seu corpo e para a sua alma. Se precisava de esperança, receba a luz de Gabriel, lembrando que Deus ainda anuncia novos começos. Se precisava de força, receba a coragem de Miguel, não como força humana agressiva, mas como firmeza espiritual de quem sabe que o Senhor dos Exércitos está ao seu lado. Se precisava de cura, receba o consolo de Rafael como bálsamo, enviado pelo Pai. Se precisava de proteção, receba o cerco do Salmo 34:7 ao redor da sua vida. Se precisava de resposta, receba a certeza de Daniel 10. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a buscar entendimento diante de Deus, o céu ouviu. Se precisava de um sinal de que Deus não esqueceu você, receba esta palavra: o Senhor não esqueceu. Deus já ordenou socorro ao seu respeito. Talvez você ainda não veja tudo, mas o movimento começou. Talvez você ainda esteja no caminho, mas os anjos já receberam ordem. Talvez você ainda sinta dor, mas o bálsamo já está descendo.
Talvez você ainda tenha perguntas, mas a luz já começou a romper a escuridão. Guarde esta conclusão no coração. Deus não abandona os seus. O céu permanece em missão. Os arcanjos do Senhor continuam servindo ao propósito do Altíssimo. Miguel continua guerreando contra aquilo que se levanta para destruir os filhos de Deus. Gabriel continua trazendo direção, revelação e esperança aos que precisam ouvir uma palavra do céu. Rafael continua sendo lembrado como instrumento de cura, consolo e restauração para os corações feridos. E você, meu irmão, minha irmã, continua debaixo da mão poderosa do Pai, coberto pela autoridade de Jesus Cristo, assistido pela presença do Espírito Santo, cercado por uma guarda celestial que Deus estabelece conforme sua vontade. Não saia desta mensagem como entrou. Saia com fé. Saia com paz, saia com a alma erguida, saia dizendo: minha casa está nas mãos de Deus, minha família está nas mãos de Deus, minha saúde está nas mãos de Deus, minha mente está nas mãos de Deus, meus caminhos estão nas mãos de Deus, minhas noites estão nas mãos de Deus. E onde Deus coloca a mão, o mal não tem a última palavra. Agora, meu irmão, minha irmã, se esta mensagem encontrou o seu coração, não deixe que ela termine apenas em você. Compartilhe com alguém que esteja precisando de proteção, cura, resposta ou livramento, porque talvez Deus queira usar a sua atitude simples para alcançar uma vida que está chorando em silêncio, uma casa que precisa de paz, uma família que precisa de restauração, uma pessoa que precisa ouvir que ainda existe esperança. Inscreva-se neste canal para continuar caminhando conosco em oração, palavra e fé. Deixe o seu gostei como um sinal de gratidão ao Senhor por este momento. Escreva nos comentários uma palavra de concordância, uma oração, um testemunho ou simplesmente diga: Senhor, guarda a minha casa, porque cada gesto feito com fé se torna parte dessa corrente de comunhão espiritual. E se Deus tocar o seu coração para apoiar voluntariamente esta obra, o Pix do canal está disponível na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Que isso nunca seja recebido como obrigação, cobrança ou troca espiritual, mas apenas como uma semente livre, sincera e consciente de gratidão. Uma forma de cooperar para que esta mensagem continue sendo liberada diariamente, alcançando lares, fortalecendo famílias, levando direção aos confusos, consolo aos feridos e esperança aos que já estavam quase desistindo. Que o Senhor receba sua vida, sua oração, sua casa, sua família e cada gesto de fé que nascer do seu coração. Que Miguel guarde os seus caminhos, que Gabriel ilumine suas decisões, que Rafael derrame bálsamo sobre suas feridas e que Jesus Cristo, Rei eterno, Senhor absoluto e centro de toda esta obra, permaneça governando sua vida hoje, amanhã e sempre. Amém.